Você sabe o que é brainstorming em projetos? Sejam bem-vindos ao Café com Inovação. Nesse canal eu falo sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Estou gravando aqui no ambiente normal, mas em outra posição. Aceito feedbacks aí de como está esse novo tipo de gravação. Mas eu vim aqui contar o que é brainstorming. Toró de parpite, já escutei muito isso sobre as empresas ou o que acaba acontecendo, mas o que de fato é isso? E eu vim aqui contar uma história minha sobre o que eu vejo sobre brainstorming, meus medos e como eu fiz para resolver isso. Bom, se você não sabe, brainstorming é uma reunião onde você reúne todas as equipes e as pessoas começam a dar ideias. Normalmente sobre soluções de problemas, o desenvolvimento de um novo projeto, o escopo, e as pessoas vão falando. Normalmente as pessoas sempre falam, existe uma regra, sai falando aí, ninguém pode interromper nada, qualquer ideia é válida e etc. Mas foi aí que surgiu o meu medo. Como experiências profissionais, eu entrava nessas reuniões e no final das contas acabavam se falando muita coisa e resolvendo pouca coisa. Muitas ideias eram dadas, mas nada era levado para frente. As pessoas chegavam atrasadas nas reuniões ou tinham que sair mais cedo e no final das contas sempre perguntavam dias depois. E aí, foi resolvido? Resolvido o quê? Resolvido o quê? As pessoas não tinham definido as prioridades, os planos de ação, quem são os responsáveis, quais são as datas, mas cobrar todo mundo queria. Então eu criei esse certo preconceito, vamos chamar assim, sobre reuniões de brainstorming. Até que depois, muito estudar e entender sobre reuniões visuais, como é que deveria ser tocada uma reunião como essa, eu tive um insight. Era impossível entrar numa reunião dessas sem ter um mediador. Normalmente o gerente do projeto, se nós estivéssemos falando sobre a criação, o desenvolvimento de um novo serviço ou produto. Essa pessoa, ela precisa ser treinada em comunicação, reuniões visuais, ter ideias de como conduzir o pensamento da galera, porque aí sim as reuniões ficariam produtivas. E você, gerente de projeto, o que poderia fazer a respeito? Bom, primeiro, se você marcar essa reunião de 1 hora, por exemplo, minha sugestão é que você comece os primeiros 5 minutos introduzindo quais são os aspectos, para que as pessoas estão ali, garantir que todos estão presentes e aí sim começar uma sessão de brainstorming. Você pode separar ali os próximos minutos para que as pessoas comecem a dar algumas ideias, sugerir algumas coisas, mas é importante que a sua figura como mediador de sempre instigar, fazer novas perguntas, perguntas capciosas e ir conduzindo a reunião. Uma outra sugestão também é que você distribua post-its para as pessoas que estão na reunião e cada nova ideia que elas escrevam e colhem nas paredes ou em uma lousa ou qualquer outro lugar. Isso porque as demais pessoas começam a olhar o que já foi discutido e começa-se a pensar em algo parecido. Se você não tiver uma lousa, uma parede ou se você não tiver uma equipe presencial e todo mundo estiver remoto, você pode utilizar do Miro, uma ferramenta que eu já utilizei muito aqui no canal para que as pessoas possam colaborar através de um mind map ou post-its mesmo e possam ir colando e as pessoas podem ir vendo o que já foi discutindo. Bom, o seu papel como mediador no final das contas é ir juntando esses post-its com temas parecidos. Muitas coisas vão aparecer, muitas ideias vão surgir e você precisa começar a blocar essas informações, criar silos, criar ideias e grupos para que fique mais fácil a discussão e priorização. Depois, já na parte final da reunião, você precisa priorizar algumas ideias. Não vai dar para fazer tudo a todo momento, porque você não tem equipe infinita, nem tempo infinito e nem valores infinitos para investir. Estabelecer um bom critério de priorização, reunir a equipe ali naquele momento e priorizar o que será feito primeiro, isso vai ser fundamental. Minha sugestão é que você já saia dessa reunião com os itens priorizados, aquilo que você vai começar a fazer. E por isso, eu sugiro que no final dessa reunião, você utilize os últimos minutos para fazer ali um fechamento, ou seja, falar sobre as prioridades, falar sobre as atividades,
falar quem é responsável pelo quê, quais são as datas e quais são os próximos passos. Dessa maneira, eu posso garantir que você não terá o mesmo medo que eu tive no início da carreira. Brainstorming me dava arrepios, mas agora eu entendo como conduzir uma reunião de brainstorming e eu acho que esse vídeo vai te ajudar a fazer a mesma coisa dentro da sua empresa. Se você é um gerente de projeto e quer conduzir essas reuniões, é muito importante que você estude sobre como falar em público, comunicação, até estude sobre pitch. Por incrível que pareça, eu adoro assistir um programa chamado Shark Tank. Eu não sei se você conhece, mas muito mais do que falar de startups e inovação, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Afinal de contas, você vai entender como apresentar uma boa ideia, quais são as possíveis perguntas que gestores podem fazer sobre o seu projeto e como se sair muito bem em algum momento sob pressão. Estudar sobre comunicação, estudar sobre como esclarecer muito bem as ideias, utilizando post-its, reuniões visuais, até conduções de reuniões mesmo, através de alguma dinâmica, pode facilitar e muito a entrega do seu projeto. Isso porque, no final das contas, você precisa extrair as informações das pessoas. Mas mais do que isso, priorizar essas informações e depois colocar ali um plano de ação. Quem que é o responsável, próximos passos, quem que vai resolver isso? Isso sim vai transformar aquela reunião de brainstorming em algo mais palpável, em algum resultado para a empresa. Porque afinal de contas, ir lá e falar um monte de ideias sem fim nenhum, na verdade não adianta nada. A empresa não está preocupada com isso. A empresa está preocupada no resultado que vai gerar. Inclusive, como liderar pessoas, como utilizar as melhores ferramentas é algo que eu acredito muito que vai funcionar na prática para um bom gerente de projetos e para quem vai trabalhar com inovação. Eu vou deixar aqui um link para uma aula gratuita para que eu possa te contar um pouco mais sobre este assunto. A partir do momento em que as pessoas te virem como um excelente condutor de reuniões, uma pessoa que sabe conduzir muito bem ali os pensamentos das pessoas, saiba que isso vai abrir muitas portas dentro da sua empresa. Muito possivelmente você vai ser chamado para conduzir outros workshops, outras reuniões importantes. E com certeza isso vai fazer com que você alavanque a sua carreira e pode ser que até mesmo o seu salário aumente. Então veja que uma característica chamada comunicação, como falar em público, saber priorizar ideias, pode ser fundamental na sua carreira de gerente de projetos e inovação. Estude isso, pode ser um grande diferencial. Espero que esse vídeo tenha te ajudado sobre como conduzir reuniões, como se comunicar e a importância desses soft skills. E já deixa aqui no comentário se você tem alguma dificuldade, qual é o seu principal medo quando você precisa conduzir reuniões. Se você entendeu que esse vídeo te ajudou de alguma maneira e vai testar aí sobre novos projetos, produtos ou novas ideias dentro da sua empresa, já deixa seu like, já curta esse canal, porque frequentemente eu trago mais informações sobre gerenciamento de projetos e inovação. Até a próxima! Eu estou fazendo uma série de entrevistas com gestores, empreendedores, líderes sobre os mais diversos assuntos. Eu vou deixar a playlist aqui em cima.